também as reflexões a respeito dos caminhos possíveis, quais seriam as alternativas para tornar esse ambiente um pouco mais seguro para crianças e adolescentes. Só quero chamar a doutora Ana Domingues Bon também para a nossa discussão, para a nossa análise. Doutora, é possível relacionar os impactos para uma criança quando ela é exposta a uma série de conteúdos em muitas telas, ou mesmo quando, por meio da internet, ela acaba interagindo com pessoas mais velhas ou tem acesso a conteúdos inapropriados? Há estudos nesse sentido? Sim. Bom, primeiro, Daniel, colegas, muito obrigada pela oportunidade de estar debatendo um tema que acho que é essencial para a proteção da infância e do futuro. Então, acho que o grande ponto em relação a essa discussão é a gente conseguir trazer à luz para as pessoas, né, como o colega colocou, de entender a gravidade dos riscos que existem associados à tela, às tecnologias e à internet. E estratificar isso, a depender das idades e a depender de que tipo de plataforma de conteúdo eu estou expondo. Não é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem, desde muito pequeno, crianças antes de 2 anos que são expostas às telas, tendo um atraso importante na fala, no desenvolvimento cerebral relacionado a foco, memória e atenção, transtornos de aprendizagem relacionados a isso. Quando eu passo para um conteúdo dentro da internet com jogos excessivos, com jogos agressivos, com exposição a conteúdos inapropriados, né, do tipo pornografia, conteúdos de sensualização, violência, essa exposição, ela traz, a gente já sabe, mudança na arquitetura cerebral. Fisiologicamente, o cérebro exposto a isso de forma contínua, e acho que o grande perigo de tudo isso que a gente está discutindo é que as crianças não estão expostas eventualmente. Geralmente é isso que acontece, né? O pessoal está trancado no quarto ou está largas horas jogando, vendo um determinado programa, seguindo um youtuber, né? E então é a constância dessa exposição que modifica de fato o cérebro. Eu tenho declínio de áreas muito importantes de relacionamento interpessoal, de amadurecimento e entendimento de nuances que são agressivas, que oferecem risco. Então, a criança que é muito nova, ela não consegue perceber isso. E ela não vai desenvolver essas características socioemocionais, sendo exposta continuamente a esses riscos, né? A gente tem também um risco gigante de aliciamento, né, de abuso virtual, né, abuso sexual, através das redes, de jogos, de diversas plataformas. Então, eu acho que essa discussão, ela traz esse comparativo que na nossa infância a gente ouvia, né? Não converse com estranhos, não dê os seus dados para qualquer um. Hoje isso está totalmente exposto na internet, né? Para crianças muito novas. Então, eu acho que é urgente a gente entender que esses riscos, eles existem e conseguir mapear para eu conseguir proteger o meu filho, né? Não é sobre tirar todo mundo das redes da tecnologia e limitar absolutamente, mas é o que está assistindo, né? Estar mais próximo dos nossos filhos. E daqui a pouco a doutora vai trazer uma informação muito preciosa para os pais. Como identificar quando o seu filho está sendo exposto a um conteúdo inadequado ou interagindo com alguém que não deveria nas redes. Tem alguns sinais comuns nestes casos? Ela vai trazer uma reflexão importante sobre isso. Sugiro que você fique aqui com a gente na audiência. Agora, queria perguntar para o Dr. Durso, porque a gente escuta, principalmente nesse momento em que esse debate está bem amadurecido, inclusive, o doutor Ariel bem lembrou, inclusive uma votação acontece neste momento na Câmara dos Deputados, mas qual lhe parece, doutor, o modelo mais adequado quando se fala de preciso criar um arcabouço para tratar dessa questão, ou regulação das redes, ou é preciso pensar em um dispositivo que possa proteger as nossas crianças? Há um modelo que o senhor defende? São dispositivos pontuais ou é preciso pensar em uma grande regulação?
Porque o que a gente tem acompanhado é uma crítica em torno da apropriação de um tema que é super importante, mas para atender, talvez, um anseio de um grupo político no que tange modulação de como a gente usa as redes sociais atualmente. Acho que tem um pouco disso também. Renato, como a gente pode dizer que esse PL, que foi aprovada a medida de urgência, vai resolver esse problema se a gente nem criminalizou anteriormente a conduta e esse PL fala de remoção de conteúdo ilícito? Se o conteúdo não foi criminalizado, como que a gente vai cobrar das plataformas que elas ajam para defender as crianças e adolescentes se a gente está vendo lacunas na lei? Vou citar outra. Notícia dessa semana. Um motorista de aplicativo estava assistindo no seu celular pornografia. A passageira, uma menina de 17 anos. Qual o crime cometido por esse motorista? A gente não encontra, é difícil encontrar. Não há previsão legal da exposição desse conteúdo pornográfico para uma menina de 17 anos. Tem uma previsão legal no Código Penal abaixo de 14. Então, se a pessoa que está assistindo tem menos de 14 anos, se você mostra o conteúdo pornográfico, tem crime. Se ela tem acima de 14 anos, não há. A não ser que você tenha interesse em ter uma relação sexual, etc., de alguma forma esteja com essa intenção. Não era a intenção do motorista. Ele só estava assistindo pornografia e tinha uma menina de 17 anos no banco de trás. Que crime ele cometeu? É difícil encontrar. Então, diante dessas novidades, por causa muito da tecnologia, a gente precisa, pontualmente, trazer os novos tipos penais. Ou alterar aqueles que estão presentes na lei para trazer mais segurança. Eu participei, tive um privilégio de trabalhar quando, em 2017, nós tivemos a viralização da história do jogo da baleia azul, que eram 50 desafios que levavam adolescentes no Brasil a cumprir etapas que eles tinham que se automutilar, tinham que assistir filme de terror, varar a madrugada, e o último desafio era tirar a própria vida, era o suicídio. Nós tínhamos previsto no artigo 122 do Código Penal o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Mas, quando um adulto virava para os nossos filhos, que tinha 8 anos de idade, e falava, olha, para você jogar você tem que cortar o próprio braço, e ele cortava, ou seja, ele cometia automutilação induzida, não existia crime que o punia. Porque só existia a possibilidade do 122 quando havia o suicídio ou a tentativa do suicídio gerando ali algum tipo de lesão, mas não só a lesão corporal. Eu levei isso à audiência pública, fui convidado para participar e num projeto de lei nós mudamos o artigo 122. Hoje ele fala de induzimento ao suicídio, induzido, ou a automutilação. Então essas novidades tecnológicas, essas bobagens que acabam atingindo as nossas famílias, as nossas crianças, dependem de mudança legal. Depois que nós tivermos criminalizado essas condutas, aí sim a gente pode falar da plataforma, dela não remover. Porque, inegavelmente, o conteúdo fere o termo de uso. Mas não necessariamente o ato é ilícito do ponto de vista penal. Se nós tivermos a previsão criminal, é muito mais fácil de dizer, você está sendo omissa à plataforma. Você me conhece, sabe como eu já defendi aqui na Jovem Pan, como é importante nós cobrarmos da plataforma uma ação mais efetiva. As redes sociais permitem um ambiente muito insalubre para as nossas crianças. Eu, na semana passada, estava falando de outro ambiente, que é o ambiente de jogos, que também é feito para criança e tem conteúdo de exploração sexual. Os Estados Unidos acabou de instalar uma investigação para essa plataforma de jogos. Ou seja, as plataformas sabem que isso existe, sabem que esse conteúdo ali está, sabem que os pedófilos ali residem e participam desse conteúdo e pouco fazem, mesmo recebendo pelo canal de denúncia, denúncias importantes. O que essa lei nova deveria fazer? Trazer exatamente uma carga de responsabilidade sobre isso, sobre o canal de denúncia, sobre como agir com relação a esse conteúdo. Esse PL, ele traz uma carga muito grande para conteúdos ilícitos, inclusive com multa de 50 milhões de reais, fora os projetos entregues para o governo que falam de suspensão de 30 dias da plataforma quando não remover um conteúdo ilícito. Ou seja, quando há conteúdo ilícito, não contra crianças e adolescentes. Quando há, por exemplo, um crime relacionado a um político, se for solicitada a remoção e a plataforma não remover, ela pode ter suspensão de 30 dias para todos os usuários. Por isso que você bem fala da possibilidade desse momento, diante de uma gravíssima denúncia feita pelo FELCA, nós aprovarmos uma lei que gera uma diminuição da liberdade das pessoas, a pretexto de diminuir os crimes em relação à pedofilia, ou os crimes relacionados a essas atitudes de exploração sexual, de pornografia infantil. O que eu defendo?
mudanças pontuais na lei com o devido debate, com o devido aprofundamento. O PL das fake news tramitou por 4 anos e foi arquivado. O Marco Civil da Internet demorou 2 para ser aprovado. A LGPD, o Marco Civil da Internet 4, a LGPD 2. E nós estamos pegando um projeto de 22 que não teve devido debate, porque ele estava engavetado, e aprovando uma medida de urgência que não vai passar nas comissões temáticas. Sim. Então, esse acelerar temas tão profundos, que é regulação de rede social, que vai impactar absolutamente todos os usuários, me preocupa um pouco. Mas é uma característica, muitas vezes, do legislativo. Identifica ali um projeto para dar uma resposta à sociedade, e não necessariamente aquele é o melhor projeto para tratar ou ajustar alguma demanda da sociedade. Até com divergências de nomenclatura, porque o Marco Civil fala de aplicação de internet e agora esse novo PL fala de plataformas de redes sociais. Então a gente vai ter um choque de conceitos e nomenclaturas entre 2 projetos muito similares, né? Pois é, doutor Ariel, também gostaria de escutá-lo a respeito dessa temática. O senhor é defensor da regulação das redes sociais. Qual lhe parece o modelo mais adequado? Há pouco o senhor mencionou e deu talvez uma ideia, uma introdução ao tema, falando sobre a necessidade de identificação do usuário assim que ele acessa o navegador na internet, o navegador de sua preferência. Mas quais aspectos lhe parecem fundamentais sem que isso prejudique um direito garantido pela Constituição, né? O direito à liberdade de expressão? Sim, nós vimos nesse projeto agora que teve inclusive o apoio da bancada do PL. Eu estava ouvindo o deputado Nicolas apoiando lá no plenário agora da Câmara essa proposta. Então, eles participaram de várias discussões, o relator aderiu a algumas mudanças que a bancada do PL, que os partidos da oposição ao governo estavam propondo e acabaram gerando aí esse acordo para aprovação. Agora, claro, existem todas essas brechas que o Dr. Durso citou e nós teremos um processo depois de regulamentação dessa nova lei. Ela, inclusive, cita a questão da classificação indicativa. Esse é um ponto muito importante, porque hoje, quando a gente está assistindo a Jovem Pan, aparece uma idade lá, se é um programa livre, se é para determinada idade, e aparece também, tal programa, não os da Jovem Pan, mas de outras TVs, a gente vê cenas de nudez, etc., violência, não no caso aqui, porque é jornalístico e daí é diferente esses critérios que são apontados. Então, é necessário que isso ocorra também na internet, dos aplicativos, saber, os remédios, nós temos uma bula enorme dos efeitos colaterais. Hoje a criança vai baixar um aplicativo, um Roblox, e a gente não tem nada dos efeitos colaterais desses aplicativos, das redes sociais, de todos esses conteúdos e atividades das crianças e adolescentes na internet. Então é muito positivo que nós tenhamos uma classificação indicativa. Agora, a classificação indicativa, ela não é uma imposição. Quem vai controlar o que o filho está consumindo, assistindo, são os pais e as mães, como ocorre nas TVs. Se aparece um conteúdo que é inadequado, quem vai ter que trocar de canal vai ser o pai e a mãe, acompanhando o que os seus filhos estão assistindo. Então, esse é um ponto positivo, né, dessa regulamentação da lei a partir de agora. Uma das questões é que não vai precisar de uma decisão judicial para que determinados conteúdos sejam retirados. Vai bastar uma notificação. É claro que não tem um risco embutido aí, doutor Ariel? Isso vai precisar de... E pelo que eu vi, chegaram em acordo de quem que vai acionar. Não pode ser qualquer pessoa que vai acionar. Vai ter que ser uma parte interessada, um pai, uma mãe, uma entidade que atue nessa área de proteção da infância e juventude, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e daí ocorrerá uma notificação. Mas é claro que falta uma regulamentação. Quem que vai notificar? Essa autoridade autônoma que está sendo criada para fazer esse processo de controle, de fiscalização, e essa instância, autoridade autônoma, como essa pessoa vai ser escolhida, quem são as pessoas, quais os critérios, é claro que tudo isso vai depender muito da regulamentação.
Mas é claro que essa proposta já é um passo, mas ainda precisamos de outros para que, de fato, a gente atualize o próprio Marco Civil da Internet, atualize o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lembrar que o Estatuto foi criado em 90. Sim. Lá a gente jamais imaginava que teríamos todo esse potencial da internet que nós temos hoje. Então, é claro que é uma lei que sempre tem que ser atualizada diante dos novos desafios. A tecnologia sempre está na nossa frente. Hoje, né? Outra questão, na internet hoje é muito comum esses influencers mirins, crianças e adolescentes, isso é exploração do trabalho infantil. Se eu for colocar uma criança para trabalhar aqui na Jovem Pan de apresentadora mirim, eu vou precisar encaminhar para a Vara da Infância e Juventude um pedido de autorização. Que foi o caso da Maria. Exato. E vai ser analisado. Esse local que ela vai trabalhar é adequado, o horário é adequado, continua na escola, qual conteúdo que ela vai estar atuando. Então, tudo isso é analisado. E na internet nós não temos nada disso. Nós vimos lá essas crianças... E muitas vezes os próprios pais acabam gerindo a imagem dessas crianças, produzem os conteúdos e postam nas redes. Né? Igual esse exemplo do Ítalo. As crianças, adolescentes vinham de outros locais, moravam numa casa, uma hospedagem irregular, ele não tinha a guarda delas, ele não tinha nenhum termo de responsabilidade. Teve a menina que engravidou, então... todas essas questões, e fora os pais que hoje transformam suas casas num Big Brother e os seus filhos são filmados desde cedo, produzem conteúdo e vivem da monetização. Eu conheço pais que pararam de trabalhar e vivem da monetização do que os filhos estão produzindo de conteúdo. Não é um fenômeno recente, né? Sim. Eu me lembro que eu trabalhei em uma emissora que tinha um núcleo infantil que atuava numa novela. E, naturalmente, você conseguia ali, naquela interação rápida, identificar um pouco a maneira como os pais administravam a carreira daquelas crianças. E muitos viam na criança como sendo a joia da família. Então, me parece um processo parecido, mas a internet e YouTube e essas plataformas acabaram democratizando. Potencializou muito. Sem dúvida. Descontrolando. Completamente. Porque daí não tem uma autorização, não é encaminhado para a Vara da Infância. Exato. Pouca fiscalização. Porque quando acontecia na TV, imediatamente vinha alguém bater a porta e questionar. Sem dúvida. Não, tinham que seguir uma série de protocolos, inclusive. Claro.